Olá, queridos, estamos de volta com a lição de número 6, vitória sobre as tentações. Grandes são as lutas e as tentações. O objetivo dessa aula de hoje ela consiste em 3 objetivos importantes. Primeiro, compreender o que é tentação. Segundo, reconhecer a origem das tentações. Terceiro, aprender como obter vitória sobre as tentações. Então, o primeiro ponto aqui, vitória sobre as tentações. Como é que eu vou ter vitória sobre as tentações? Ele fala aqui, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. 1 Coríntios 10, 3. A primeira questão aqui, vitória sobre as tentações. O primeiro ponto aqui é que não virá tentação sobre vós que não seja ela humana. Ou seja, não virá tentação sobre você que você não possa suportar. Ah, eu caí porque a carne é fraca. Você caiu porque você está demonstrando que é fraco mesmo. Porque toda tentação que vem sobre nós, a gente pode refutar. A gente pode. A gente cede porque é aquilo que a gente quer, mas a gente sabe, a gente pode. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que fuja da aparência do mal. Já está dizendo, meu filho, você tem 2 pernas, corre. E por que você não corre? Às vezes é porque não quer. Então, está aqui no versículo 10, capítulo 10, versículo 13 de 1 Coríntios. Todo cristão, todo cristão inevitavelmente sofre tentações. A tentação é um impulso inicial para se cometer certos pecados. É necessário entender que a tentação em si não é pecado. Por outro lado, não devemos ter uma atitude de indiferença diante das tentações, pois deste modo abriremos a porta para o pecado. Ou seja, o que é que o comentador está dizendo aqui? A tentação em si, ela não é pecado. Não é. Ah, eu fui tentado, eu pequei? Não. Porque todo cristão é tentado. Mas tem uma coisa importante aqui que ele recomenda. É necessário entender que a tentação em si não é pecado. Por outro lado, não devemos ter uma atitude de indiferença diante das tentações. O que é uma atitude de indiferença? O fato da tentação não ser pecado, eu tenho que ficar ali para ser tentado? Eu tenho que ficar toda hora me colocando em lugares que não me convêm? Eu tenho que ficar me expondo à tentação? Chega uma hora que você não vai suportar e vai ceder. O que ele está dizendo é o seguinte, a tentação em si não é pecado, mas também não se expõe, meu filho. Foi tentado? Fuja. Evite. Porque é perigoso. É perigoso porque muitas vezes você sendo tentado, você pode correr o risco de ceder. É por isso que o comentário está colocando aqui. Pois deste modo abriremos a porta para o pecado. Eu vou usar um termo aqui bem simples e que o próprio Deus advertiu uma pessoa que estava sendo tentado. O Senhor disse assim para Caim: Caim, o pecado jaz à tua porta. O que o Senhor está dizendo é o seguinte, olha, o pecado já está batendo na tua porta, tu está sendo tentado a fazer algo que não é bom. O que foi que Caim fez? É o que o comentarista está dizendo. Caim abriu a porta. E o que foi que ele fez na sequência? Matou o irmão dele.
Quando nós estamos sendo tentados, o pecado está batendo a nossa porta. Agora, a decisão de abrir a porta é sua. É sua. Porque manter a porta fechada é você estar resistindo, você está fugindo, você não abriu a porta. Mas a partir do momento que você abre a porta, você comete um ato. Aí sim, um ato é pecado. Porque foi você que decidiu abrir a porta. Foi você que cedeu. Estou falando para novos convertidos. Vocês compreenderam? A tentação em si não é pecado. Mas a partir do momento que você abre a porta, que você ignora e abre a porta, e você comete o ato, você pecou. Aí nós vamos ser penalizados pelo próprio Deus. As fontes da tentação. A Bíblia ensina que as tentações vêm de 3 fontes. Quais são elas? A primeira fonte é o diabo. A Bíblia ensina claramente que Satanás atua como tentador. Gênesis e Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, vemos Satanás em ação tentando enredar o homem e levá-lo ao pecado. Ninguém está imune a esta ameaça. Nós devemos aprender e identificar as ciladas do diabo para podermos resistir-lhe. Gênesis 3, 1 a 5, Mateus 4, 3, 1 Tessalonicenses 3, 5, 1 Pedro 5, 8, Apocalipse 21 e 3. Então, nós vamos ver as investidas. A Bíblia diz assim: Satanás está ao vosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem tragar. O Senhor está dizendo assim: Satanás está num curto espaço, rugindo, atento, fixado em você, procurando a quem tragar. Quem sair daquele perímetro ali, ele vai atacar. O que ele está dizendo? Se você sair do alvo e você escorregar um pouco, Satanás vai te tragar. Ele está ao nosso derredor, no curto espaço. Então é assim a vida do cristão. Satanás, dia e noite, ele arma cilada para tentar te derrubar, te tirar do foco. Isso é o primeiro tentador. Qual é a segunda tentador? Qual é a segunda fonte da tentação? A carne. Essa é mais perigosa ainda. Porque a Bíblia diz assim, ó: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando a questão é a carne, Jesus diz assim, ó: foge dos desejos da carne. Foge dos meus impulsos. Ou seja, quando se trata de carne, Jesus manda nós fugir. Porque é algo que não pode fugir de você, é você que tem que fugir dela. Satanás é externo, ele foge. Agora a carne é algo que está interno. É por isso que sou eu que tenho que fugir. Por quê? Porque eu tenho que evitar certos contatos, certos ambientes, certas conversas. É eu que tenho que evitar. Por isso a gente foge. É você, quando você percebe que uma conversa não vai, você entende, olha o discernimento, que isso vai acabar bem, sai fora. Quando você está a dois e você começa a se estar ali e você percebe que permanecendo naquele ato, você vai partir para algo que vai trazer prejuízo, foge. Foge da tua mocidade, dos desejos da mocidade. É isso, o impulso da carne. Fugir do desejo, o que a carne quer. Um jovem, uma jovem no seu vigor, o que ele quer? Então, é o desejo da carne, foge dos desejos da mocidade. Então, é disso que a Bíblia manda você fugir. Olha, o negócio aqui não está indo bem, bora parar.
antes que seja pior. Então é isso, a carne é a nossa natureza caída, isso é corrompida pelo pecado. Ela é responsável pela nossa tendência de viver de acordo com os nossos apetites. No crente, há uma batalha constante entre a velha natureza, a carne, e a nova natureza, implantada nele pelo Espírito Santo. Romanos 8, 5 e 13, Gálatas 5, 16 e 23. Ou seja, nós somos dotados de duas naturezas, espiritual e carnal. A que nós alimentarmos mais é aquela que vai sobressair. Então, a recomendação bíblica que é o Espírito Santo que nos dá essa nova natureza. Se você se alimentar mais, palavra, oração, jejum é para quebrantar a carne. Você terá uma vida espiritual saudável. Mas se você tirar esses três elementos básicos da sua vida, o que vai prevalecer é carne e você não vai resistir à tentação. Você vai ceder. Então a recomendação é que você mergulhe na palavra, oração e jejum. Os três alimentos para uma vida cristã saudável. Terceiro, fonte da tentação aqui é o mundo. Quantas pessoas são ludibriadas pelo mundo? Quantas pessoas se fascinam pelas coisas do mundo? Quantas pessoas elas abandonam a Cristo por aquilo que o mundo oferece, que é tão passageiro e transitório? O mundo é um sistema humano corrompido que se opõe a Deus. Isso inclui os valores, ideais e práticas da sociedade que está que está distante de Deus. A tentação que nos vem dessa fonte tem a forma de uma tentativa sutil de levar-nos à conformidade com as atitudes prevalecentes no ambiente em que vivemos. Vejamos algumas formas de tentações oriundas dessas fontes. Sentir-se seguro pelas posses e bens ou realizações próprias. Materialismo. Pensa que a vida pode ser vivida sem um relacionamento vital com Deus. Isso é outra coisa. Secularização. Adotar ideias que partem de uma sociedade caída e ateia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão por exemplo, de realizações pessoais. Eu conquistei o emprego do sonho, o carro do sonho, e isso tira você da igreja e você tem uma autossuficiência de segurança que não precisa de Deus e nem de igreja para ser o que você é ou para ter o que você tem. Isso é uma falsa impressão de segurança. Isso te dá uma sensação de segurança que às vezes você abre mão de Deus, da comunhão e da intimidade. E tudo isso a Bíblia diz que é perecível. A outra questão é a secularização. Nós temos que tomar muito cuidado com a secularização. Você novo convertido, pesquise aí o que é secularização. É adotar essas ideias que pertencem a uma sociedade ateia. Pessoas que não acreditam em nada. Pessoas que acham que eles existem do acaso. São os ateus que não acreditam em ninguém, em nada, e tudo que tem é fruto da sua imensa inteligência. Então, eles vivem, não estou fazendo uma crítica aos ateus, eu estou falando dentro de um assunto que fala da secularização, o cuidado que nós devemos ter com a secularização, porque eu estou falando aqui para cristãos. E isso pode influenciar na intimidade daqueles que acreditam em Deus. Os que acreditam em Deus, pender por esse lado da secularização e achar que não depende de Deus para nada. Isso é perigoso, né? Uma outra questão importante, condições para a vitória. Quais as condições nós devemos ter para sermos vitoriosos? Primeira condição, esta alerta. Em muitos casos o crente cai em tentações, olha só,
porque não encontra alerta a possibilidade de ser tentado. Muitos crentes falham nessas áreas de duas maneiras: ou pensam que são imunes às tentações, ou pensam que pode vencer qualquer tentação que lhes sobrevenha. São atitudes arriscadas que trazem muitas derrotas. Não podemos, em hipótese alguma, baixar a nossa defesa. Mateus 26, 41, 1 Coríntios 16, 13, 1 Pedro 5, 8 e Apocalipse 3, 2. Então, essas são as condições para que nós sejamos vitoriosos. É nunca achar que nós temos uma estrutura suficiente para resistir às tentações, permanecer ali sem sofrer dano algum. Isso é muito perigoso. A gente nunca chegou a uma estatura de brincar com aquilo que não se conhece. A gente não pode brincar com coisas que a nossa própria estrutura ela é frágil. Então a gente não pode estar brincando com isso. A gente não pode de maneira nenhuma estar subestimando o mal ou as tentações. E a gente não vai achar que a gente é imune. Eu sou imune, eu sou vacinado, eu não caio nisso. O melhor antídoto para você se precaver dessas coisas é fugindo delas. Segunda condição: ser cheio do Espírito Santo com as suas próprias forças. O cristão nunca pode derrotar as tentações. Viu? A segunda condição é ser cheio do Espírito Santo. Porque com as nossas próprias forças, nós nunca pode derrotar as tentações. A vitória só é possível pelo poder do Espírito Santo. É possível isso. Nós devemos buscar uma vida cheia de seu poder. Atos 1:8, Efésios 5:18, Filipenses 4:13. Então são referências que você pode pesquisar aí. Atos 1:8 diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Efésios 5:18 ele diz: não vos embriagueis com vinho, onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Então são formas que o cristão deve ser cheio, para que ele venha a cada dia mais se afastar das coisas que têm de derrubar ele e permanecer firme em Cristo Jesus e cheio do Espírito Santo. A terceira condição é agir imediatamente. A tentação deve ser vencida no momento em que surge. Nunca nós devemos adiar a ação. Veja a progressão do processo da tentação até o pecado em Tiago 1, 14 e 15. Cada um, porém, é tentado quando atraído e enganado pelas suas próprias cobiças. Então, a cobiça, havendo concebido da luz, o pecado é o pecado segundo consumado, gera a morte. Olha só, pela cobiça, você é atraído. Então, quando você é atraído, aquilo chamou a tua atenção e você se volta. Então, quando você se volta para lá, que você consuma, Tiago diz: você pecou e o pecado ele gera morte. Então, a gente tem que ficar atento a essas coisas. Essa ação que pode trazer para nós prejuízo. Cada um, porém, é tentado quando atraído e enganado pelas suas próprias cobiças. Você primeiro é atraído e segundo você é enganado pela sua própria cobiça. Aquilo que você cobiçou, pensando que era bom, você foi enganado, meu filho. Você se deixou levar pelo aquele desejo que você tem. E aquele desejo foi consumado, pecou. E permanecendo preso nesse pecado, Tiago diz que gera morte. Então a gente precisa se libertar dessas coisas. Se agirmos logo, é possível evitarmos que a tentação se torne pecado. Temos que atacar o problema o mais rápido possível. Ou seja,
O que Tiago e o que o comentador está dizendo aqui é quando você começar a perceber que aquele caminho que você está trilhando não é bom, você evita logo, você corta uma... Vou dar um exemplo aqui básico aqui. Você, jovem, moça, e você, o rapaz. Quando você é atraído por uma pessoa que te faz proposta, que isso vai quebrar os teus princípios, o que é que você tem que fazer? Ei, bora parar com essa conversa aqui, porque ela não é boa, ela não está de acordo com os meus princípios. Ó, bora parar por aqui, eu te respeito, me respeite, respeite a minha escolha, eu respeito a sua, então, bora parar com esse negócio. Então você está eliminando um mal pela raiz. Você não está dando margem para que aquela pessoa tenha a liberdade de te lançar uma proposta. Então é o seguinte, o respeito é bom. Quando você respeita a condição do outro, o outro respeita a sua. Então vão viver em paz. Então essa é uma forma de que Tiago está dizendo, olha, evite, corte logo esse mal pela raiz. Estou parafraseando, para que isso não venha se tornar, você não venha ser atraído por essas coisas, por essa cobiça, e daqui a pouco você está envolvido. Quarta condição, conhece os livramentos bíblicos. O texto de 1 Coríntios 10:13 afirma que para cada tentação Deus promete um livramento, pelo qual podemos obter a vitória sobre ela. A Bíblia contém inúmeros exemplos desses recursos divinos. Por este motivo, o conhecimento da palavra de Deus influirá diretamente na obtenção de vitória sobre a tentação. Vejamos dois importantes exemplos de meios de livramentos que a Bíblia nos oferece. Primeiro, para as tentações de natureza sexual, fugir delas. 1 Coríntios 6:18, que eu acabei de falar agora há pouco. 2. 2 Timóteo 2:22. Para a referência é 1 Coríntios 6:18 e 2 Timóteo 2:22. Fugir dos desejos da mocidade. O segundo aqui é para as dúvidas satânicas, resistir ao diabo, confirmado na palavra de Deus, Mateus 4, de 1 a 11, Tiago 4, 6. Ou seja, quando ele fala resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então foge. Quinta condição, orar pedindo a vitória. A oração tem um papel preponderante para se alcançar a vitória na luta contra as tentações. A Bíblia ordena claramente que oremos tanto pelas nossas próprias vitórias como pela de nossos irmãos. Mateus 26, verso 41, Marcos 14, 38, Lucas 22, 40, Colossenses 3, 4, 3. Então, oremos. Orar pedindo vitória, a oração tem um papel preponderante, importante demais a oração. A gente tanto pede pela gente quanto nós pedimos pelos nossos irmãos. Então a oração ela abrange todo esse campo, tanto da minha vida, quanto da minha igreja, quanto dos meus irmãos, quanto da igreja universal no Brasil e no mundo. Nós temos que orar uns pelos outros, como diz a palavra de Deus. Então, nós chegamos ao final de mais uma aula, e aqui tem os versículos para memorizar em todas as apostilas. Os alunos que têm essa apostila, vocês podem estar aí lendo. Quais os versículos para memorizar? Mateus 26, 41. O que diz lá? Ele fala que
vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, né? Isso é Mateus 26, 41. Então, essas dedicações de leitura, vitória sobre as tentações, então nós vamos ver aí Bruce Wilkinson, uma editora Mundo Cristão, você pode comprar esses materiais. Santidade pessoal em tempos de tentações, Bruce Wilkinson, uma editora Mundo Cristão. Então, são recomendações do próprio comentarista aqui para você estar crescendo aí na graça e no conhecimento, isso é importante. Então, queridos, tem 2 aulas aí, tanto a 5 e a 6, que você estude. E no próximos vídeos nós estaremos dando sequência na lição de número 7, o poder espiritual para a vida, né? Poder espiritual para a vida. Então vai ser a nossa próxima aula. Que Deus abençoe, estudem. Se não entendeu, volta de novo a apostila, ou seja, o vídeo. Então, esses vídeos que estão sendo gravados aqui para os alunos do discipulado, para que assim eles estejam aprendendo mais e mais da palavra de Deus e crescendo na graça e no conhecimento. Para todos aqueles que estão fazendo discipulados, novos convertidos, você também possa estar aí se utilizando desse material e aprendendo. Nunca é tarde para começar e nós nunca devemos deixar de aprender. Isso dá-nos uma ideia quando Jesus diz que bem-aventurado são os pobres de espíritos, porque eles verão a Deus. Isso é importante, porque o pobre de espírito, segundo a Bíblia, é aquele que reconhece a dependência de Deus. É aquele que tem um conhecimento, mas não vai se estribar no seu conhecimento e nem sair gritando que tem o conhecimento, e ao mesmo tempo ele é uma pessoa que necessita de aprender mais ainda. Isso são os pobres de espírito. Ou seja, resumindo, é aqueles que reconhecem a sua total dependência de Deus. Que Deus abençoe a todos e dê muita graça em nome de Jesus.